Vamos lá. Olá, pessoal. Estou aqui para gravar o enunciado 6 da peça. Última peça do estágio 3 e 4 dessa programação desse ano. Então, nessa live aqui, primeiro eu vou ler o enunciado, vou explicar para vocês os pontos principais, e aí já tenho duas pessoas aqui na live participando da gravação. Havendo dúvidas, então eu vou sanar a dúvida de vocês, que pode ser a dúvida de todo mundo aí que está assistindo depois. Vamos lá. Então, o professor Francisco mandou esse enunciado aqui, que eu estou projetando. Vou ler para vocês e vamos tirar as nossas dúvidas aqui acerca dessa última peça. Então, está escrito assim. No enunciado 5, a petição correta, conforme o próprio enunciado nos trouxe, foram os memoriais alegações finais, em que a principal tese para pedir absolvição era o reconhecimento fotográfico na delegacia, além de pedir a anulação da audiência, pois houve a inversão da ordem da oitiva do réu. Lembrando que o prazo dos memoriais de defesa é de 5 dias, de acordo com o Código de Processo Penal. Agora, segue propriamente o enunciado da petição 6. Vamos, então, para o enunciado da 6 e verificar o que a gente tem que fazer aqui. O juiz sentenciou da seguinte forma. Ante o exposto, considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Bartolomeu Silva e Silva ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 10 anos e 3 meses e 3 dias de reclusão. Então, olha só. Em regime integralmente fechado e ao pagamento de 16 dias multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nos artigos 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º, combinado com 213 do Código Penal. O réu deverá recolher-se à prisão para ter direito de recorrer. Então, essa é a parte aqui mais importante para nós. Transitado em julgado, espeça-se as guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando os presentes autos do processo crime. Oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso 3º da Constituição, súmula 9 do STE, do TSE, não STE. Arbitros honorários do patrono nomeado nos termos do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria no valor mínimo da tabela vigente. Oportunamente, espeça-se respectiva certidão. Custas nos termos da lei. CRI, o que é isso? Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. PRIC, tá? Então, é P de publique-se, R de registre-se, I de intime-se e C de cumpra-se. Agora, nossa tarefa. Você, como advogado de Bartolomeu, propõe o recurso cabível no último dia do prazo de interposição. Então, vamos grifar a interposição, que é importante. Considera-se a publicação da sentença no dia 17 de maio de 2021. Maravilha! Vamos ver se tem mais alguma coisa. Observação: muitos alunos ainda não estão identificando a qualificação e no e-mail é imprescindível, CPF turma. A doutora Gabriela, pessoal, é quem recebe as petições e ela responde às petições que estão sem condições, já que é um volume muito grande de petições. Então, se você ainda não teve nenhuma petição devolvida, é porque está tudo ok com a sua vida. Se você teve uma ou outra, ela deu feedback para você que você vai ter que refazer aquela peça. Porém, né, pessoal, às vezes o e-mail da pessoa é um número ou é umas letras lá, a gente não consegue nem entender de onde veio esse e-mail. Então, daí a importância da gente identificar. Ó, eu sou a aluna Marisa Roçava, da turma da noite do 10º. Pronto, está identificado. E entregar a petição até dia 31 de janeiro de 2021.
Como? Eu vou mandar por e-mail em PDF, identificado bonitinho meu nome. Então, a petição é até segunda-feira para a gente entregar, junto com as provas. Vamos, então, falar dessa petição. Está muito simples, pessoal, está muito simples. O que é isso? Trata-se de uma apelação contra a sentença que encerra a primeira fase aqui, da primeira fase aqui do primeiro grau de jurisdição, que é a sentença, vai caber uma apelação para o tribunal. Está lá, daqui a pouco a gente vai ver lá no Código de Processo Penal, no artigo 5, acho que é 581, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. 581 é o rese, é um pouquinho mais para baixo. Opa, apelação é 593. 593 vai ser o recurso de apelação. Vamos ter que ler esse 593 e seguintes da apelação. O que eu tenho de importante? Eu já sei que... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu já sei que o mecanismo pelo qual eu vou pedir a reforma dessa sentença bizarra que eu tenho aqui é a apelação. É o veículo pelo qual eu vou combater essa sentença. Mas eu preciso saber quais são as razões de direito que eu tenho para combater essa sentença. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar do mérito da ação, né? Nós pedimos nas alegações finais a total improcedência, já que eu tenho aqui ó, um reconhecimento, uma condenação com base numa prova muito, muito, muito fraca, que é o reconhecimento só lá na delegacia feito por foto. Então, a gente vai novamente usar a argumentação acerca disso, que eu não tenho como condenar somente nessa fase, né? Não tenho como só com essa prova condenar uma pessoa. Também vamos falar que nós solicitamos para o juiz, nas alegações finais, a nulidade desse processo. E, novamente, a primeira coisa que nós vamos falar para o tribunal vai ser acerca dessa nulidade. Então, vamos dizer assim, olha, tribunal, né? Houve uma inversão na ordem da oitiva na audiência de instrução e julgamento, o que gera um grande prejuízo à defesa, já que para eu me defender, preciso saber o que estão falando de mim. Mas com essa inversão na ordem que houve, teve um prejuízo aqui, porque primeiro ouviram, se eu não me engano, as testemunhas arroladas pela defesa, não, o réu foi ouvido antes de todo mundo. Isso é inadmissível. Eu tenho aqui, então, uma nulidade, e qual que vai ser nosso pedido? Que esse processo seja anulado a partir da audiência de instrução. Vamos pedir isso para o tribunal. Supõe, então, sempre com teses subsidiárias, que o tribunal não aceite a alegação dessa nulidade aqui. Entenda que não houve nulidade. Vamos para o mérito. No mérito, nós vamos primeiro alegar a deficiência probatória, que levou à condenação dele, tudo que a gente já estava sustentando. Que a prova é muito vaga, não tem força probande para poder deixar uma pessoa presa, condenar. 2, não houve aqui estupro, né? Mas aquele crime do 215, perturbação, né? E não estupro. O que mais que nós vamos falar? Quanto à sentença. Quanto à sentença, nós vamos dizer que o juiz condenou, sem poder condenar, já que as provas eram tidas como fracas, falei 15 vezes já, estou repetitiva. E outra coisa, né, que nós vamos falar aqui, o juiz, além de condenar, ele tirou o direito do réu de recorrer em liberdade. Isso não existe mais. Antigamente existia esse pedágio aqui, que o réu tinha que se recolher à prisão para recorrer. Isso não existe mais. Antes, se o réu não se recolhesse à prisão, a sentença, a apelação era julgada deserta. Atualmente isso não existe mais, a pessoa só fica presa antes do trânsito em julgado
no caso de prisões cautelares, que são prisão em flagrante, prisão preventiva e a temporária. Fora isso, não tenho prisão para recorrer mais. Então, isso não existe, né? Lembrando, prende flagrante, em até 24 horas tem que levar para audiência de custódia para verificar se o flagrante está certo. Se o flagrante não tiver no 302, relaxa, a pessoa responde o processo em casa. Se tiver os requisitos do 302, ainda o juiz pode dar liberdade provisória com ou sem fiança. Se tiver os requisitos para deixar em liberdade provisória, ótimo. Se não tiver os requisitos da preventiva, aí sim decreta preventiva. Mas ainda existe uma outra forma paliativa da pessoa não ficar presa, que são as medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319. Se, por exemplo, o réu vai ficar preso preventivamente, só porque ele está ameaçando de fugir, caça o passaporte dele, faz com que ele tenha que ir ao fórum uma vez por mês, que já está impedindo ele, em tese, de fugir. Então, eu posso modificar. Mas aqui, o nosso enunciado está vindo com essa história de prisão para recorrer. Isso foi revogado do nosso sistema. Então, nós vamos ter que abrir um parágrafo lá nas nossas razões de apelação, dizendo que palhaçada é essa? Não existe mais prisão para recorrer. E aí diz, verifiquem lá quando que essa lei foi alterada e diz que não é o caso de se prender para recorrer. O que mais? Aí ele está, eu acho que é só isso, nós vamos falar então, aproveitando as teses anteriores acerca da desclassificação, acerca do crime, se teve ou não arma, se foi, se não foi roubo, se foi, se não foi estupro. Nessa agora nós vamos falar acerca, né, da condenação com base numa prova muito insuficiente. Vamos pedir então a absolvição. Primeira tese, nulidade. Segunda tese, nós vamos pedir a absolvição, depois desclassificação, se o juiz não entender, o tribunal, desculpa, não entender por absolvição, que desclassifique para o crime mais brando. E aproveitando a desclassificação, que ele possa responder em liberdade, já que não existe prisão para recorrer. Pontos importantes que o pessoal me mandou perguntas no Zap e eu vou responder agora. Acerca aqui dessa parte que está falando sobre o advogado dativo. Gente, advogado dativo é aquele que é nomeado pelo convênio entre a Defensoria Pública e a OAB. Esse profissional não tem prazo em dobro. Então, o prazo vai ser o prazo corrido de 5 dias para interposição, que a apelação traz, e 8 para as razões. Como aqui nós vamos fazer a petição de uma vez, interposição e razões, precisa ser no prazo de 5 dias. Então, 5 dias. A interposição, prazo de 5 dias. Lembrando, né? Quando eu tenho recurso de apelação, são 2 peças. Uma vai para o juiz de primeiro grau, para quê? Para que o juiz verifique se o cabimento está correto. Cabe apelação de sentença? Sim, então o cabimento está correto. E qual que é a tempestividade? Está no prazo correto? 5 dias da publicação? Sim. E depois vai as razões irão para o tribunal em 8 dias, mas aqui é tudo ao mesmo tempo. Aqui está dizendo, como advogado de Bartolomeu, proponha o recurso cabível, que é a apelação, no último dia do prazo de interposição. Então, no 5º dia, que é o prazo de interposição. Vamos ver aqui. O juiz, então, publicou. Deixa eu ver só onde, Ante ao exposto, está mandando publicar. Onde que está a publicação? Está aqui para baixo. Cá. Considere-se a publicação da sentença com a intimação, né? A publicação com a intimação da sentença, publicar disponibilizar, deixar ela disponível no Diário Oficial. Publicação significa que já tornou-se público, disponibilizou no diário, se tornou público. O quê? Essa última sentença.
Então, aqui está mandando considerar que a publicação foi dia 17 de maio. Então, dia 17 de maio, eu conto o próximo dia útil subsequente. Dia 17 de maio, deixa eu ver que dia que foi. Cadê meu calendário aqui do notebook? 17 de maio foi uma segunda. Então, eu conto a terça. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para nós. 17 de maio foi uma segunda-feira. Então, eu conto da terça em diante. Então, 18, 19, 20, 21, 22. 22 de maio cai um sábado. Foi aniversário da Gabi. Sábado, a gente não conta. Então, não interpõe recurso. Então, vai ser o próximo dia útil subsequente. Domingo, 23, segunda, dia 24, então, de maio, 24 de maio, que é o último dia do prazo da interposição. Então, vamos de novo? São 5 dias. Publicou na segunda, eu conto na terça. Vai dar sábado, último dia. Eu prorrogo para o próximo dia útil subsequente, que vai ser segunda, dia 24 de maio. Então, esse daqui é o prazo da nossa interposição. São duas peças. A interposição vai para o juiz de primeiro grau, que condenou. E aí, nessa petição, nós estamos avisando que nós estamos interpondo o recurso. O cabimento, vamos dizer, sobre o cabimento, que é um recurso cabível, é a apelação, conforme o 593, está no prazo, são 5 dias, a gente vai demonstrar a tempestividade. E vamos pedir para que o juiz receba a apelação e envie com as inclusas razões para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E a peça 2, que vão ser as razões da apelação, eu vou colocar novamente para que dessa vez eles conheçam o recurso e deem provimento ao meu recurso. Lá nessa peça de razões, aí sim eu vou explicar para o tribunal as razões pelas quais eu estou inconformada com essa decisão do juiz aqui, que ainda veio mandar o réu se recolher à prisão para recorrer, né? Esse aqui está com o Código de Processo Penal bem desatualizado. Enfim, acho que eu falei aqui tudo que era importante. O aluninho perguntou se tem prazo em dobro. Não tem. Perguntou se essa publicação aqui se considera intimado. Considera. Eu acho que só. O pessoal que está aqui, Opa, chegou mais gente. Eu já estou fritando aqui no sol. Professora, Pode falar. bom dia, tudo bem? Dia, tudo bom? Obrigado pelas explicações até agora, mas ainda tenho algumas dúvidas aqui. Posso perguntar? Claro, fica à Na, vontade. na Deixa eu ver- só aumentar aqui que eu estou ouvindo longe. Pode falar. na verdade, deu para entender bem. Eu só queria fazer uma síntese aqui para ver se eu entendi corretamente. Eu sei que tem que ser as duas peças, uma enviada para o juízo que Prolatou a sentença. prolatou a sentença e outra para o Tribunal de Justiça, né? Eu Isso. posso, então, manter na apelação que eu vou fazer agora, ou melhor, nas razões da apelação, eu posso manter tudo que eu havia colocado na peça anterior, né? A narração dos Mas fatos, as assim, alegações que eu fiz, só que dessa vez endereçadas ao Tribunal de Justiça, porque, pelo que eu isso. entendi, o juiz que não deferiu meu recurso, ele não entendeu que eu tivesse razão para recorrer como recorri. Nos memoriais. Passou batido pelo que você falou, não foi? Agora, Isso, dessa vez, ele a não gente vai para o considerou meus memoriais tribunal, de defesa, né? a gente vai para o tribunal e vai falar que a gente até se manifestou para o juiz de primeira instância, mas ele não levou em Sim. consideração aqui. Sim, é isso mesmo, Fábio. A gente vai Tá. continuar com a mesma tese defensiva. Legal, posso manter então. Eu vou ter que Pode. narrar novamente os fatos, porque trata-se de um outro tribunal, então vou narrar Sim, novamente os agora você fatos. vai mandar tudo no plural, né? Porque antes você estava endereçando para uma pessoa, agora você está endereçando para o tribunal, mais de um devedor. Sim. Sim. Posso manter então os fatos, o pedido.
No né? pedido agora você vai acrescentar. No pedido antes você queria. Ah, sim, vou acrescentar. É, porque eu já havia pedido, professora, por exemplo, quando eu pedi ao juiz, nos memoriais de defesa, eu já havia pedido absolvição sumária, já Você havia. já tinha a sumária, não, hein? Ah, não, mas a absolvição sumária agora já foi. A absolvição sumária é lá no começo. Agora você vai pedir a absolvição após a. Você vai pedir. Não é mais o artigo da absolvição sumária. Não A posso manter. absolvição. Não. A absolvição sumária é após a Hum. defesa preliminar, após a resposta à acusação. Por que Ah, sumária? Porque nem teve audiência ainda. Agora você vai certo. pedir a absolvição propriamente dita, do artigo, acho que 381, por falta de provas. Ah, Esse é o então tem essa diferença aí. tem. Olha só, pensa na linha do tempo. Aí eu tenho denúncia, recebimento da denúncia, vou ter a primeira resposta à acusação. Nessa resposta da acusação, eu peço absolvição sumária. Uhum. Passou a resposta da acusação, tenho audiência, aí eu vou ter os debates. A gente está aqui, ó, passou lá no caso dos memoriais, Uhum. passou a audiência de instrução, então não é mais sumária. Sumária é, passado pouquinho tempo, eu já peço absolvição. Aqui a gente já está lá no final do processo, já acabou o processo de primeira instância. Certo, Então essa você vai parte. pedir absolvição com base no 381, calma aí, Eu posso 386 citar o é o artigo meia. que eu havia colocado, Ó, professor? ó, a absolvição você vai pedir com base no artigo 386, Isso, foi o que eu coloquei. inciso 2. Eu Inciso tinha segundo. colocado Não inciso haver 3 e prova. 7. Não, desculpa, não haver prova da existência do fato, não. Não existir provas. Cadê? Não existir prova do réu incorrido para ação. Estar provado que o réu não concorreu para ação. Estar provada a inexistência, não haver prova da existência do fato. Não constitui fato infração penal, não está provado que o réu concorreu para a infração, não, aqui, não está provado que o réu, a existência do Eu fato, havia colocado o artigo eu não estou 386. nem enxergando, não, aqui, eu acho que é o quarto, não está provado que, não, estar provado não, não existe prova que o réu concorreu, então eu acho que é o 5, o 6 não, aqui é o 7. Eu coloquei Não 3 e existe prova 7. suficiente. 3, não, o fato constitui infração penal. Não foi? O fato não era um roubo e ele passou a mão na moça? Mas não era com arma, não era isso? É. Então tem crime, só que eu quero a desclassificação para aquele do artigo 215, que é importunação ofensiva e não estupro, e eu quero o roubo simples, sem esse aumento de pena pela arma, que se eu não me engano, ou não tinha arma ou era arma de brinquedo. Agora o tic-teco fundiu, Então, tá? é, Então, o que a gente tem que falar? No mérito, né? A gente tem que pedir absolvição. São, na verdade, 3 teses. Primeiro, eu quero anulação, porque teve um problema aqui no processo, não seguiu o que o código mandou. declarar Número nulidade. 2, declara nulidade, Sim, o processo volta para a fase de instrução. sim. Primeiro pedido. Segundo, caso o juiz entenda, o tribunal entenda que não seja caso de anulação, 2, que absolva o réu por falta de provas, que é o 583, inciso 7, que a gente viu agora. Se o juiz não entender também, que desclassifique. A desclassificação, então, vai ser do 157, parágrafo 2º, A, 2A, desclassifique para o 157 simples, que é o caput, combinado, em vez do 213, o 215A, que é a importunação. Isso se ele não entender pela absolvição. Isso, a E gente se ele não sempre entender primeiro usa pela nulidade. isso. Primeiro nulidade, depois a absolvição, depois a desclassificação. A gente já Professor, coloca para o juiz assim uma gradação do que seria o mais isso, justo para o réu. perfeito. Professor, é o artigo 386, inciso 7. Isso, eu falei 381, é Agora 386. falou 583, confundi um pouquinho.
Ah, eu vou falando os artigos aí. Não, tudo bem, não tem problema. Mas a tese eu entendi. Eu vou ver direitinho os artigos, mas os princípios eu consegui entender Entendeu? direitinho. Eu havia colocado o inciso 3 porque existe a tipificação, mas eu havia entendido que ele, na minha defesa, eu aleguei que ele não cometeu o crime elencado, né? Justamente pela insuficiência das provas, né? Então Então, eu tiro esse não inciso tem 3. prova para condenar, é a segunda tese. Na terceira tese, se o juiz entender que há prova para condenar, então tem que mudar a capitulação, porque não Entendi. se trata de um roubo qualificado, não, com causa de aumento de pena, tampouco é um estupro. Então tem que arrumar a capitulação ali, porque a gente se defende sempre da narração dos fatos. A gente não se Uhum, defende da capitulação que o Ministério Público colocou. O uhum, artigo é o que menos importa, então o juiz pode desclassificar. tá. Aí, por consequência, a pena sendo menor, regime inicial também, se for abaixo de 8 anos, semiaberto, né? E aí a gente já Uhum. pede semiaberto. E outra coisa importante, né? Que não existe prisão para apelar. Ele está determinando que o réu seja que ele recorra preso. Não existe prisão para apelar. Então tem que falar disso também. Isso aí não existe mais, muito tempo, inclusive. Sim, Tá bom? tá bom. O que mais? A Nilda, Elizabeth, Alessandra. Acho que foi bem completinha as perguntas do Fábio, gente. Se alguém tiver Quando alguma for, coisa para acrescentar, a primeira parte da apelação, professora, que vai para o juízo, então eu vou tratar interposição. apenas. Na interposição, a única coisa que você Isso, fala interposição, desculpa. é que, desculpa, na interposição só serve para o juiz saber que está tendo uma apelação e para ele aferir o prazo, a tempestividade e o cabimento só. Não precisa explicar nada para ele. Deixa eu ver se eu entendi. São duas peças mesmo? Sempre, apelação sempre duas peças. Uma para o juiz de interposição e o recurso a gente manda para o tribunal, que são as razões do recurso. Onde que está? Artigo 593 do Código de Processo Penal. Deixa eu parar a gravação, senão vai dar meia hora aqui, aí a gente continua.